visual, inclusive, né? Então, acho que a gente já pode passar, já que o senhor apontou, né, que os diagnósticos vão sendo feitos, né, na medida em que cada um desses fatores é identificado, quais são os principais métodos, então, que as mulheres contam hoje para engravidar? A reprodução assistida, ela tem basicamente três tratamentos. Um tratamento mais simples deles é que eu coloco esta mulher para ovular mais. Então, ela menstrua, nós damos lá os medicamentos específicos para ela e começamos a acompanhar a ovulação dela. Quando ela estiver ovulando, nós orientamos que aqueles 2, 3 dias que ela está ovulando, que ela tenha relações sexuais. Este é o tratamento mais simples da reprodução assistida. Subindo um pouco a complexidade, nós vamos ter a inseminação intrauterina. Na inseminação intrauterina, você também recebe medicamentos para ovular mais. E quando você estiver ovulando, aí a relação sexual não se dará de forma tradicional. Na relação sexual tradicional, o sêmen é depositado na vagina. Na inseminação, nós pegamos o homem que se masturba lá no laboratório, aquele sêmen entra dentro do laboratório e, por técnicas específicas, ele é melhorado. Além disso, nós, com um catéter muito fininho, a paciente em posição ginecológica, absolutamente indolor, nós colocamos aquele sêmen melhorado, enriquecido, dentro do útero. Então, nós pulamos a vagina, o órgão onde, na relação sexual tradicional, o sêmen é depositado. E por que nós pulamos a vagina? Porque a vagina tem um pH extremamente ácido. Ela mata a maioria dos espermatozoides ao menor contato. Então, nós evitamos esse meio mais hostil, que é a vagina, e colocamos dentro do útero, mais perto da trompa, no momento que ela está ovulando. Então, isto é a inseminação intrauterina. E, por fim, a fertilização in vitro. E aí, neste tratamento, nós induzimos a paciente a ovular mais, mas nós retiramos os ovos de dentro do corpo dela. Onde é que estão os ovos de uma mulher? Dentro do ovário. Então, nós, com ultrassom transvaginal e um guia acoplado a uma agulha, nós temos como colocar esta agulha no interior desses folículos e aspirar os óvulos. É um procedimento que ela fica sedada por 15, 20 minutos. Esses óvulos são entregues ao laboratório de fertilização in vitro. E nesse dia, o homem se masturba e o espermatozoide é entregue ao laboratório de fertilização in vitro, que irá fazer a união desses dois gametas. Com um microscópio, a gente coloca o espermatozoide dentro do óvulo. E aquele óvulo fecundado fica, então, dentro de uma incubadora, com condições específicas de temperatura, de pH, e ele irá, então, desenvolver-se. Ele fica lá nessa incubadora por 5 dias, até chegar a uma fase que a gente chama de blastocisto. Este embrião, na fase de blastocisto, é, por fim, colocado no útero da paciente. Portanto, se você observar, essa é uma técnica bem mais complexa. Ela envolve o cultivo celular, a divisão celular. Olha, desde a mais simples até a mais complexa, né, a gente percebe que eh, a mulher, o casal, enfim, né, tem que estar muito seguro de tudo que está acontecendo, muito bem informado, muito confiante, né, com determinação, porque eu fico vendo essa coisa cultural também, né, do casaram e logo logo tiveram um filho, né? Eh, Como é então que o fator emocional e psicológico interfere nesse processo todo, não é? Porque, como disse, é algo completamente distante daquela coisa romântica, não é? E muito mais planejado, tudo ali, né? Olha, eu costumo dizer aos meus casais, que eu atendo pela primeira vez, eu peço muito isso a eles, assim, eu disse assim, olha, prepare-se para uma caminhada que às vezes será longa e testará imensamente o limite de vocês. Doutor Evangelista, perdão interferir mais.
A infertilidade, ela chega a ser reversível ou não? Em determinadas situações, sim. Tá. Eu vou chegar, conseguir responder a tua pergunta. Voltando a um pouquinho ao que eu estava te falando, é um momento extremamente difícil para o casal. Extremamente difícil. Não é fácil. Tem que entender como uma jornada, uma caminhada. Haverão quedas. Terão quedas nesse processo. Eu costumo dizer que não é como você ter uma pedra na vesícula, que você entra ali no hospital, uma hora depois você fica sem a vesícula e no outro dia você está curado. Não é assim fertilidade. É um tratamento doloroso, nem sempre dá certo. Mas eu também digo que aquele é um momento de crescimento espiritual. É um momento que aquele casal pode chegar ao final daquela jornada melhor. Melhor como ser humano. Porque serão testados. Então, digo para você que a parte mais difícil do meu trabalho é manter esses casais com a guarda elevada, com o olhar fixo no horizonte para dizer, nós chegaremos lá. Essa é a parte disparadamente a mais difícil. Existe um limite para isso? É para você chegar e dizer: "Olha, tentamos todas as possibilidades e não vai dar", acontece? Não, 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 não. Eu te confesso, do ponto de vista pessoal, eu tenho 5 filhos, mas 4 desses 5, a gravidez foi por fertilização in vitro. Meu primeiro filho, o Gustavo, foi fruto da 8ª tentativa. 8ª. Quando foi na 7ª tentativa, eu cheguei para minha companheira na época e disse assim: mulher, eu estou fora do jogo. Eu usei uma frase que me recordo muito disso. O trem está parado na estação e eu estou descendo dele. Para continuarmos juntos, não se fala de filho mais lá em casa. Ela olhou para mim e nada disse. Não disse nada. Um ano depois, a gente estava na praia, tomando uma cerveja, e ela disse assim, do nada, ela disse assim, se você tentar como meu médico e não conseguir, aí eu paro de falar. E aí eu estava na praia, já estava um pouco mais curado da minha dor, e disse, pois então menstrua e me avisa que eu vou tentar. E nasceu o Gustavo. Qual a moral dessa história? Eu desisti do Gustavo. Teve uma hora que eu desisti do Gustavo. E se eu tivesse parado? O Gustavo não tinha nascido. Então, essa minha história pessoal, ela me faz responder isso para você. Não, eu não tenho limite. A gente está falando também das perspectivas possíveis a partir do avanço da tecnologia, né, das possibilidades. Então, queria que o senhor falasse exatamente disso, dessas perspectivas em relação à reprodução assistida, do que se espera de mudanças, inclusive desde o nascimento do primeiro bebê de proveta aqui no Ceará. É, acho que nós avançamos muito quanto ao embrião. Hoje em dia, para que tu tenhas noção, é possível dar o diagnóstico lá no embrião de uma enormidade de doenças que ele possa vir a ter. Então, há um avanço muito grande, esse avanço já é real. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você tem uma doença, vou pegar aqui uma doença mais hemofilia, ou talassemia, talvez, é possível que a gente diagnostique no embrião se ele tem aquela doença ou não. Isso é possível. Então, isso é um avanço já real para a gente. Tem uma outra aí linha de avanço que nós iremos ainda aí, falta muita coisa, que é as questões imunológicas. Por que determinados embriões saudáveis são rejeitados por aquele sistema imunológico? Nesse ponto, nós ainda avançaremos muito. E quando a gente pega isto que eu estou aqui falando, e nós vamos até 25 de julho de 1978, quando o professor Patrick Steptoe e o professor Edward brindam o mundo com o nascimento da Louise Brown, é preciso que a gente saiba que o professor Steptoe abriu a barriga desta mulher e, com uma agulha, aspirou um folículo que foi colocado em um tubo de ensaio e virou um embrião que veio a ser o primeiro embrião de proveta nascido no mundo. Olha a distância para hoje nós estarmos falando de doenças genéticas pesquisadas neste embrião. É uma beleza, não é? É fascinante, né? E talvez eu encerraria essa tua colocação dizendo que agora que eu digo agora, domingo agora,
eu estarei me dirigindo a uma cidade do interior do estado, Sobral, passando lá por Itapipoca, se eu for pela estruturante, onde eu farei a primeira aspiração de óvulos de uma paciente do interior do estado do Ceará para fazer a primeira fertilização no interior do Ceará. Participei do primeiro feito aqui há 23 anos atrás, em Fortaleza, e aí, incansavelmente, tentando interiorizar a medicina reprodutiva, Sobral terá agora a primeira aspiração de óvulos no interior do estado, mostrando mais um avanço em tudo isso. Deixa eu fazer um parêntese aqui para dizer que esse trajeto que o doutor Evangelista fala agora, passando por Itapipoca, é porque Itapipoca é a cidade onde eu nasci. Justamente esse parêntese aí. Não esqueça que nós ficamos de voltar ali para o senhor falar se há casos de infertilidade que são reversíveis. A gente pode citar algum exemplo de reversibilidade, por exemplo, uma paciente que fez laqueadura tubária, mas uma paciente que teve suas trompas ligadas, elas podem ser recanalizadas. Esse talvez seja o exemplo mais marcante. Um outro exemplo, talvez, seria uma paciente com endometriose associada à infertilidade que faz um tratamento cirúrgico daquela endometriose. Uma outra paciente seria aquela que não ovula e que, ao tomar medicamentos que induzam a sua ovulação, ela engravide. Então, aqui eu citei 3 exemplos de condições que foram revertidas por tratamentos que não da reprodução assistida, que foram aqueles 3 que eu citei anteriormente. Então, existe, sim, condições de reversibilidade. Sim. Tem algo que eu acho curioso, né, que a gente vê às vezes, que uma mulher, ela demora a engravidar, ela então parte para um tratamento, faz, né, uma reprodução assistida, e aí ela engravida de trigêmeos. É assim mesmo? Isso é comum ou é só porque a gente marca porque viu isso? Eu estou rindo aqui porque a primeira gravidez onde eu fui pai foi do Gustavo, mas a segunda gravidez foram de trigêmeas. Olha só. Foram 3 meninas, Maria Laura, Maria Clara e Maria Eduarda. E eu coloquei 3 embriões nesta segunda vez. Na verdade, era a 10ª. Digo, segunda vez que engravidou. Só que hoje, nós não colocamos mais, quase que nenhuma vez, 3 embriões. Porque os métodos avançaram bastante, as taxas de gravidezes melhoraram sensivelmente, e nós hoje, lá na clínica, colocamos 1, às vezes 2. Nós colocamos muito mais um embrião do que 2. E 3 tem muito tempo que eu não coloco. Mas isso era uma prática, e aí, novamente, devido aos meus 30 anos já de estrada, eu já presenciei esta mudança de comportamento, e aí agora no meio médico, onde nós colocávamos 3, 4 embriões, hoje em dia isso praticamente não se vê mais. Nós colocamos hoje o mundo todo na maioria das vezes, e às vezes 2 embriões, numa minoria das vezes. Isso foi uma mudança de comportamento muito boa, porque a gente sabe que, e seria interessante eu dizer isso para vocês, a gravidez gemelar ela é vista de uma forma muito lúdica, não tenho dúvida disso. No entanto, é uma gravidez com altíssimo potencial de complicações, tanto do lado materno, desenvolvendo pré-eclâmpsia, aumento da pressão arterial, diabetes gestacional, como também para o lado dos fetos, os prematuros. Às vezes nós temos prematuros extremos de 800 gramas. Então, a gravidez gemelar é tida por nós como uma complicação médica e nós devemos tentar a todo custo evitá-la. Então, hoje, o mundo se voltou para a transferência de embrião único e é isso que nós devemos buscar. Houve uma mudança dramática do comportamento no meio médico quanto a este tópico. Bom, a gente já está assim caminhando para o final, mas eu tenho uma curiosidade em relação ao tempo, não é? Pela sua prática, né? Desde o início do processo até quanto tempo dura em média a reprodução assistida, né? No caso, por exemplo, a mulher procurou, ela recebeu um diagnóstico de infertilidade, iniciou o tratamento, engravidou. Você coloca 10 dias que ela toma hormônio,
mais 2 dias para retirar os óvulos, mais 5 dias para colocar os embriões, mais 12 dias para esperar o teste. Então, a gente coloca aí 1 mês de tratamento, obviamente, depois de todos os exames, depois de tudo já esclarecido. Alguns centros, e aí é onde eu me situo mais, eu gosto de fazer os embriões numa primeira fase, portanto, aí 15 dias, e colocar no mês seguinte. Dou uma pausa, um intervalo, para colocar no mês seguinte, para dar um descanso para a mulher. A gente congela esses embriões e coloca no mês seguinte. Então, eu responderia a tua pergunta dizendo que de 30 a 60 dias. Perfeito. Bom, eu sei que não é acredito que não tem nenhuma receita de bolo em relação a isso, mas existem hábitos que podem ajudar a mulher e que podem contribuir com, digamos, o, entre aspas, "aumento da fertilidade"? Inúmeros hábitos. Inúmeros hábitos. O primeiro de todos seria a gravidez antes dos 30 anos. Se você tiver condições de engravidar antes dos 30 anos, faça. A infertilidade é intrinsecamente ligada à idade, como eu falei na minha fala anterior. Segundo ponto, peso corporal. Hoje, nós sabemos estar vivendo uma epidemia mundial de obesidade e nós pontuamos de forma clara que na obesidade feminina e masculina, as taxas de infertilidade são maiores. Isso seriam os 2 pontos cruciais, porque é o que nós vemos no dia a dia, a idade avançada e o índice de massa corporal acima de 25. E esses 2 pontos, eles, na medida do possível, devem ser combatidos para que você preserve a sua fertilidade. Um terceiro ponto são as relações sexuais protegidas. Para você aí que não está casada e que não tem uma vida fixa ainda do ponto de vista marital, você deve ter relações com camisinha, porque você poderá ser infectada por uma bactéria como a clamídia e nada sentir, e a infertilidade se manifestar anos depois, quando você for tentar engravidar pelas formas naturais. Então, eu colocaria que esses 3 pontos, peso, engravidar antes dos 30 e usar métodos contraceptivos de barreira como a camisinha, seriam mais importantes para essa tua ouvinte nos escutar. Pois não, doutor Evangelista. Bom, queremos agradecer muitíssimo pela sua participação aqui com a gente, ajudando a entender sobre infertilidade masculina, abrindo esse caminho aí para falar sobre reprodução assistida. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês. Estou sempre à disposição. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para classificar o Papo Saúde. Compartilha. Você ainda pode se inscrever no nosso canal no YouTube. Assim você recebe notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!